eu sempre quis essa independência, eu queria independência financeira e depois eu quis a independência técnica, porque eu fui assessorar uns juízes, adorava os juízes que eu trabalhava na Justiça Militar, mas tinha coisas que eu não concordava com eles. E Na Justiça Militar você fala na Exército, Marinha e Aeronáutica. então, não, a Justiça Militar, ela julga quem é do Exército, da Marinha e da Aeronáutica que pratica crime militar. Então, um cara fumou maconha dentro do quartel, um cara bateu na esposa dele que também é militar, deu uma porrada na viatura, matou alguém dentro do quartel, o que for. Esses crimes são os crimes militares, quem julga é a Justiça Militar. E eu atuava nisso, eu era assessor dos juízes, participava de audiência também, enfim. E aí tinha muitas vezes que os juízes, eles queriam que eu fizesse uma sentença de maneira A, e eu achava que tinha que ser Z, totalmente contrário. Só que quem assina no final das contas? É o juiz. Então eu tinha que seguir o que ele falava. E aquilo me incomodava muito. E eu falei, cara, quer saber? Eu quero ter uma independência técnica mesmo. Eu quero decidir qual o caminho eu vou seguir. E quando eu fui para procurador, assim, ainda que muito novo, eu tinha essa responsabilidade, só que foi difícil, porque você realmente tem um poder assim na mão, da caneta, de às vezes melhorar a vida de alguém porque ela tinha direito, fazer algum acordo, você buscar, assim, casos emblemáticos. Por exemplo, eu peguei um caso uma vez que o pessoal lá de Governador Valadares, do INSS, só pra você entender, o INSS tem terrenos espalhados Brasil afora. E terrenos que já são casas construídas, já tem comércio construído. Aqui na Praça Seca, por exemplo, no Rio, teve uma discussão de que assim, só pra você entender, um bairro gigante se formou com relação a casas, e o INSS falou o que pra todo mundo? Sai que esse terreno é meu, esse terreno ninguém poderia ter morado, ainda que você more aí há 50 anos. E queriam fazer isso lá em Valadares, em Minas. E aí minha pergunta pro gestor da época foi o seguinte, cara, você quer botar todo mundo na rua? Tem comércio, tem pessoas que moram mais de 30 anos, já construíram a sua vida, a sua família, são avós, netos, enfim. E eu, quando eu fiz essa pergunta, falaram assim, mas a gente tem que seguir o que tá na lei. Eu falei, a lei existe, de fato, mas eu tô aqui enquanto advogado, não apenas para defender os interesses do brasileiro ali no INSS, mas também de facilitar a vida das pessoas, porque às vezes o governo se omite muito. E nesse caso o governo se omitiu, ou seja, ele deixou as pessoas invadirem o terreno que é dele, construir suas casas, construir uma vida, uma história, e agora o governo quer falar o seguinte, saia porque esse terreno é meu. E aí qual foi a solução que eu construí? Olha, vamos deixar essas pessoas, vamos arrumar um jeito, que tem também previsto na lei, de fazer com que as pessoas continuem residindo nessas casas, continuem fazendo parte, enfim, gerando o seu trabalho, o seu emprego, tinha açougue, farmácia, só para você entender. E isso foi umas mudanças que, assim, naquele momento, veja, era uma grande responsabilidade, que eu podia falar o quê? Não, segue o que está previsto e tira todo mundo de lá. Eu, no mínimo, ia impactar a vida de 100 pessoas diretamente, de maneira negativa, só porque eu não tive a coragem de conversar e falar que não era a melhor solução. Então eu sempre tive muito isso. Mas, claro, é muito solitário. Assim, a atividade é bastante solitária. E eu percebo que você vai aumentando a graduação, é mais solitário ainda, você só tomar as decisões. Claro que eu encontrei pessoas excelentes no caminho, que viraram amigas, sim, com certeza. Mas o caminho, a decisão é muito solitária. E tá nas tuas mãos, né? A questão. E é que nem o policial tá nas mãos se vai matar ou não alguém quando tá no meio do tiro. Então, assim. Não, mas o interessante é que, pô, tu tem uns dias assim pra pensar. Exato. Né? Melhor do que o policial. O policial tem 3 segundos no final das contas. Tem uns dias ali pra pensar, respirar. Fala, fulano, dá uma olhadinha aqui pra mim, vê se é isso aqui mesmo. Né? Tem todo esse desenrolado. Conversa, né? com os outros, exato. É muito diferente. Veja, não, mas literalmente é uma pressão. Porque você colocar 100 pessoas pra rua e literalmente a galera vai se negar a sair e aí entra o uso da força e por aí vai, se torna por causa de uma decisão que poderia ter sido repensada, melhor avaliada. Sim, total. Virou um caos total, né? Total. Bem... eu imagino, né? Essa questão, né? Como você vê aí, às vezes pessoas acabam se matando,